O que você vê nessa imagem? O que você sente? Quais as figuras que vêm em sua cabeça ao ver essa imagem? A arte abstrata é um dos momentos mais intrigantes dentro do mundo das artes visuais. Formas geométricas, borrões de tinta, que parecem sem nenhum propósito, mas essa forma de expressão quebrou as regras e abriu novas possibilidades criativas ao mundo todo. Mas afinal, o que é arte abstrata? E por que ela causa tanto fascínio? A arte abstrata começou a ganhar força no início do século XX, em um período onde os artistas procuravam explorar algo além da representação fiel da realidade. Ao contrário do realismo, a arte abstrata busca expressar emoções, ideias e sensações sem depender de figuras reconhecíveis. O pintor russo Wassily Kandinsky é muitas vezes considerado o pai da arte abstrata. Ele acreditava que as cores e formas podiam ter um efeito direto sobre a alma, assim como a música faz. Para Kandinsky, uma pintura era como uma sinfonia visual. Bom, existem diferentes tipos de arte abstrata, mas algum dos mais comuns se chama abstracionismo geométrico, que usa formas rígidas e estruturas matemáticas, e o abstracionismo ilírico, que enfatiza cores e gestos mais livres. Artistas como Piet Mondrian exploram o abstracionismo geométrico em outras que quase se assemelham a plantas de cidades, enquanto Jackson Pollock representa o abstracionismo lírico, onde a emoção da cor e do movimento são protagonistas. A arte abstrata normalmente valoriza a intuição do artista. Em vez de capturar a realidade, os artistas exploram o que está dentro de si. As telas de Roth, por exemplo, usam grandes blocos de cor para evocar sentimentos profundos, enquanto Jackson Pollock usava a técnica de dripping para criar composições únicas e expressivas. E a técnica de Pollock é tão pessoal e única que as suas obras podem ser lidas como uma assinatura única de seus sentimentos no momento da criação. E no processo ele deixava tinta pingar na tela, no que se assemelhava a uma dança, né? A arte abstrata é muitas vezes incompreendida, sem uma representação clara. Muitos se perguntam o que significa isso. Ou isso realmente é arte? Mas o grande fato é que a arte abstrata não procura significados, mas sensações e interpretações pessoais. E essa arte nos desafia a mergulhar na subjetividade, olhar além da superfície. Alguns dos maiores críticos do mundo de arte abstrata falam que, sim, qualquer um poderia fazer uma arte dessas, mas que a arte abstrata exige muita técnica, além de um domínio intuitivo de espaço, cor e composição. E o filme pioneiro em trazer essa arte abstrata à tona em tela, uma visão cinematográfica mesmo, se chama Rhythms 21, de 1921. Foi dirigido por Hans Hitchker, um cineasta alemão, que foi realizador dessa animação abstrata de formas retangulares, parcialmente inspirada por suas conexões de Stitch. The Stitch foi um movimento artístico holandês fundado em 1917. Em Leiden, composto por artistas e arquitetos. O termo de Stitch também é usado para se referir a um conjunto de trabalhos de 1917 e 1931 criados na Holanda. Os pronominentes do De Stijl defendiam a abstração por a universalidade por uma redução ao essencial da forma e da cor. Eles simplificaram as composições visuais para vertical e horizontal, usando apenas preto, branco e cores primárias. E também não podemos deixar de falar do construtivismo russo, que surgiu na Rússia durante a Revolução de 1917. Foi um movimento político-artístico que combinava arte, design e arquitetura. Defendia arte funcional e ligada ao processo social e tecnológico. As características principais são o uso de formas geométricas, estruturas tridimensionais e materiais industriais. E é uma arte funcional, muitas vezes ligada ao design gráfico, cenografia e arquitetura, e também a valorização da engenharia e do uso prático da arte. E um dos principais artistas desse movimento foi Vladimir Tatlin,
e Alexander Roshcheko. E até hoje o construtivismo russo influenciou o design gráfico moderno e movimentos como Bauhaus. E ele é o precursor do minimalismo e da arte funcional. E também temos o movimento da Op Art ou arte óptica, que se originou em 1960 e se originou nos Estados Unidos e na Europa. E as características desse movimento são o uso de padrões geométricos e cores contrastantes. Mas, além disso, é uma experimentação e uma criação de ilusões ópticas de movimento e profundidade, que tem um forte apelo visual e técnico. E um dos principais artistas foi Victor Vasari e Bridge Riley. E também temos a arte concreta, que surgiu na Europa também, mas ganhou muita força no Brasil nos anos 50. Com o grupo Ruptura em São Paulo. Esse movimento valoriza a racionalidade e da forma pura, que rejeita a subjetividade e a expressão emocional, e tem uma estrutura rigorosa com linhas, planos e cores. E o líder do grupo era o Valdemar Cordeiro. E a Lydia Clark e Hélio Oiticica mais tarde inovaram com a arte participativa. E a arte participativa é um tipo de abordagem no qual o público se envolve diretamente no processo criativo, permitindo que eles ultrapassem o papel de observadores da arte, mas também se tornem condutores e editores do trabalho. E posteriormente surgiu o movimento abstracionismo pós-moderno, que surgiu em 1970 e 80, com o advento do pós-modernismo em resposta ao formalismo rígido do modernismo. Ele combina elementos da abstração com referências culturais, histórias pessoais e elementos figurativos sutis. Aqui a gente tem menos preocupação com a, entre aspas, pureza da abstração. Mistura técnicas, estilos e narrativas. E aqui tem obras que dialogam com a identidade pessoal, política ou social. Quando eu falei de construtivismo russo, eu falei que foi um dos precursores do minimalismo. Minimalismo esse que surgiu oficialmente nos anos 60. Nos Estados Unidos. Esse movimento é em resposta às complexidades do expressionismo abstrato. Enquanto o expressionismo era gestual, caótico e emocional, o minimalismo trouxe ordem, precisão e neutralidade. E no contexto contemporâneo, o minimalismo é frequentemente revisitado ou combinado com outros movimentos artísticos. Alguns artistas atuais continuam a explorar essas possibilidades. Donald Judd, que é uma referência ao minimalismo clássico, com suas esculturas industriais e repetitivas. Agnes Martin tem obras abstratas delicadas, usando paletas suaves e padrões quase imperceptíveis. Richard Serra, ele elabora esculturas monumentais que valorizam o espaço e os materiais em si. E atualmente o minimalismo não se limita à estética, ele também se tornou um estilo de vida. O minimalismo contemporâneo é aplicado ao cotidiano. E a gente evolui aqui em 1990 com a arte abstrata digital, que claro que surge na popularização dos computadores, softwares gráficos e algoritmos, com o uso de ferramentas digitais como Photoshop, 3D Software e também IA, né? E a principal característica desse movimento é a criação de obras dinâmicas, interativas e imersivas. E também as obras podem ser estáticas, mas também podem ser animadas, com a facilitação de lidar com vídeo, né? E os principais artistas são o Rifkin Anadol, que cria instalações imersivas e combina IA e abstração de dados visuais, Zach Lieberman, que cria obras digitais interativas que misturam tecnologia e movimento. E temos o Bibo, um artista de NFTs, que combina abstração digital e cultura pop. E também diversos diretores contemporâneos de cinema têm incorporado elementos da arte abstrata em suas obras, seja através da estética visual, narrativa fragmentada ou experimentação sensorial. A relação entre a arte abstrata e o cinema é frequentemente explorada em direção de arte, composição de imagem e até mesmo no ritmo da montagem. E o cinema contemporâneo tem nomes mais conhecidos, e que na verdade esses diretores se influenciam muito com o cinema abstrato, mas não são necessariamente completamente abstrato, mas mesclam elementos narrativos com abstração, como por exemplo Terrence Malick em Árvore da Vida,
em sequências abstratas, narram a origem do universo. O David Lynch em Eraserhead, que é um exemplo grande de abstração atmosférica e sensorial. Stanley Kubrick, a sequência do Júpiter e Além do Infinito, em 2001, é o puro cinema abstrato. Jonathan Glazer aqui utiliza a abstração visual para transmitir o desconforto e a alienação de seus personagens. Em Sob a Pele, as sequências com o uso de formas abstratas, escuridão absoluta e iluminação surrealista. Temos também Wes Anderson, que ele é famoso por seu uso rigoroso de simetria, paleta de cores vibrantes e composições organizadas que remetem ao abstracionismo geométrico e o op art. Temos até o Denis Villeneuve aqui, que utiliza as composições minimalistas e geométricas em suas cenas, combinando a fotografia, design de produção e iluminação. A arquitetura futurista e a paleta de cores são utilizadas de forma precisa, criando composições abstratas que parecem pinturas modernistas. A arte abstrata abriu caminhos para inúmeras séries de movimentos no século XXI e continua influenciando artistas até hoje. Ela foi crucial para o desenvolvimento da arte moderna e inspirou muito movimentos artísticos como o minimalismo, arte pop e a arte digital contemporânea. E a arte abstrata transformou museus ao mundo todo. O MoMA, o Museu de Nova York, possui uma das maiores coleções de arte abstrata e essa é uma das seções mais visitadas desse museu. Então a arte abstrata ensina que nem tudo precisa ser explicado para ser apreciado. Ela nos permite sentir sem entender e nos exercita a apreciar sem julgar. Talvez o segredo da arte abstrata seja esse: nos libertar dessa necessidade de resposta e nos conectar com a beleza do desconhecido. Curtiu esse vídeo? Foi um vídeo bem diferente que eu trouxe aqui no canal. Espero que vocês curtam. Se vocês curtiram, dá um like, se inscreve no canal e compartilha para amigos que tu ache que vá gostar desse vídeo. E você gostaria de ver outros resumos de movimentos artísticos aqui no canal? Comente aqui. E comente outras coisas. Que filme tu gostaria de ver, que conteúdo tu gostaria de ver. Até a próxima. Tchau!